Você provavelmente conhece alguém que conta os causos com histórias tão absurdas que é difícil acreditar que sejam verdadeiras, mas você continua ouvindo. Elas atiçam sua imaginação, elas trazem um narrador que fala de uma maneira diferente. Pois é, Tim Burton, em Um Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, nos mostra que talvez a única maneira de se permanecer imortal seja através dessas histórias. Eu sou Cássia dos Anjos e bem-vindo ao Lente Global. Venha ver o cinema e o mundo sob outras perspectivas. Antes mesmo da internet, antes mesmo dos livros, as histórias eram passadas sempre com a tradição oral, de boca em boca, de pai para filho, e cada um que contava a história aumentava um pouco, é verdade. Só que essa história parecia muito ser gigantesca e ela ficava como um repertório de cada pessoa que escutava. Hoje, em 2026, passamos com excesso de literalidade. Ai, me perdoem, tem a ver sim com a IA. Você já tentou fazer algo com a IA? Você tem que saber o que perguntar, senão ela não dá a resposta certa. Ela fica debatendo com você. Não é assim, gente. Como assim? Ela foi feita para ajudar os humanos, mas enfim, isso é para uma outra história. Ao invés de dar o sentido literal das coisas, ela dá o sentido litoral. Quem pegou a referência fala isso. Então, esse excesso de literalidade, né? Porque você tem que confirmar, explicar, fotografar, filmar, fazer o print. Esse excesso de literalidade faz com que a gente perca algo muito importante, a nossa humanidade, em primeiro lugar, e a nossa capacidade de imaginar as coisas e de ver poesia, de ver algo como lúdico de uma maneira diferente. E é aí que entra o filme Peixe Grande e as suas histórias maravilhosas. O personagem principal é o Edward Bloom, interpretado por William McGregor, quando era mais novo, e por Anthony Finney, o saudoso Anthony Finney. O personagem Edward Bloom, ele não conta causos para inventar ou para enganar. Ele conta histórias para que aquele repertório interior dele fique mais vivo e, consequentemente, de quem escuta. Isso nos soa muito familiar, principalmente na cultura brasileira. Você não acha que soa familiar? Conta aí. E é claro que ele ia começar com uma história de pescador, óbvio. E no rio, no Alabama, existia um grande peixe, aparentemente 100 quilos, 2 metros. E nesse peixe habitava o espírito de um ladrão que nunca foi capturado. E por isso mesmo, esse peixe ninguém conseguia fisgá-lo, não importa o tipo de isca que fosse usado. Até que ele teve uma ideia. Eu já sei, ele quer ouro. Então eu vou pegar a aliança do meu casamento, vou colocar como isca. Ah, não deu outro. O peixe nhaque mordeu a isca. E quando ele estava retirando o peixe da água, ele conseguiu retirar com aquela força descomunal o peixe enorme, ele percebeu que era uma fêmea. E como era uma fêmea e ainda tinha ovos, ele falou, não, eu vou retornar à água. Mesmo porque, né, com essa mentira, não ia ter um peixe desse tamanho, vamos combinar. E além dessa história, ele vai contando muitas outras, de um gigante que estava isolado na cidade, e aí nos faz perguntar o quanto que nós isolamos pessoas que nós achamos diferentes. Ele vai para uma cidade que é toda lindinha, toda perfeitinha, com as mulheres lindas, com a música, todo mundo dança e canta. Aí ele encontra um poeta que estava lá para escrever um livro há 12 anos. E ele pede para ver, era um poeta dele preferido, deixa eu ver seus versos. Quando o poeta mostra o verso, era um verso de 4 linhas que não tinha significado algum. E aí ele começou a se perguntar e ver toda aquela felicidade, aquela coisa, ele achou muito fake. E aí ele falou, não, eu vou embora. E aí nos faz perguntar também sobre procrastinação, porque o poeta estava lá há tanto tempo e não fazia nada.
E tudo era muito da distração, mas sem fazer nada de útil. E ele resolve abandonar a cidade. E aí, ele vai parar num circo. E nesse circo, tá o lindíssimo Danny DeVito, que eu adoro esse ator, ele era o dono do circo, que também virava lobisomem, as histórias, né? E ele está nesse circo andando e ele vê uma moça lindíssima. E ele diz: o tempo para quando você se apaixona. E ele fica olhando para a moça e quando ele vai chegar perto, só que o tempo, ele retorna em velocidade mais rápida. Porque ele vai chegar perto dela e não encontra mais ela. E ele faz de um tudo para conseguir encontrar com essa moça. Desde entrar na cabeça de um leão, o lobo da morte, tudo que o dono do circo pedia, ele faz. Ah, ela gosta de narcisos. Ai, narcisos. E lá com a boca no leão, do leão na cabeça dele. Ah, ela estuda em tal universidade. Aí ele lá no Globo da Morte, fantasiando. Até que um dia ele consegue um segredo do dono do circo, que é que ele é lobisomem, e o dono do circo deixa ele descobrir o real endereço da moça. Ele vai até ela, faz um campo de narcisos e se casam, que é a Jessica Lange. Pois bem, depois disso tudo, e com toda essa fantasia, né, que ele contava para os vizinhos, para as pessoas e para as crianças, inclusive seu filho. Só que seu filho, com o tempo, começou a achar essas histórias repetitivas e falsas. E começou a se perguntar qual que era do pai dele, né? Começou a achar estranho o pai dele contar tantas histórias, um pouco por ciúmes também. E no dia do casamento, eles brigam, né? Falam, ai, de novo ele com essas histórias. E ficam sem se falar durante 3 anos. Até que tem uma história tocante que está para acontecer. É o nosso momento Absolute Cinema. Então, existiam diferenças, uma personalidade que era muito lúdica, que era do Edward, e do filho, o Will, que era muito cartesiana. Aliás, o Will é interpretado pelo ator Billy Crudup. E nesse embate de mundos, que era um de um jeito e um de outro, teria que haver uma concessão. Mas não houve mais que uma concessão, houve uma comunhão de valores. Por quê? O Edward é internado no hospital. E o filho, vendo ele daquele jeito, ficou lá do lado dele, ficou muito consternado, emotivo, claro. E ele chega para o filho e fala: Will, como eu morro? E aí o Will fala: ai, numa história lá do olho de vidro, mas o senhor não falou como o senhor morria, né? Que era uma história que o pai contava, uns causos. Ele falou: não, Will, como eu morro. E aí ele percebe que ele teria que entrar no mundo do pai e também colocar uma história ali fantasiosa. E ele fala: então, eu carrego o senhor no colo e levo até uma cadeira de rodas. Na cadeira de rodas nós saímos super rapidamente, os enfermeiros vêm atrás, mas eu jogo o carrinho e eles não conseguem nos alcançar. Estamos indo em direção ao rio. Aí encontramos o gigante, que o senhor sempre falava, encontramos o dono do circo, que era também um lobisomem à noite, encontramos as gêmeas siamesas. Estão todos ali te esperando para dizer o último adeus. E quando chegamos à beira do rio, o senhor pula no rio e vira um grande peixe. Lindo, né? E aí foi assim que um entrou no mundo do outro. E tem mais. E aí no final vimos o Will com o filho, que seria o neto, né? Aí o filho fala: papai, e agora? Como que termina a história do peixe mesmo? E o Will conta a história. Ou seja, é o legado, a oralidade, a história da oralidade e continuação de histórias que fizeram parte da herança oral da família. E é bem interessante falar isso, porque eu vou contar a minha história também de herança oral. Quando eu era bem pequena, eu não morava tão perto da minha avó, depois eu fui morar pertinho, lá em Guarulhos. E aí, meu avô tinha mania de fazer fogueira em frente de casa e ficar contando as histórias fantasmagóricas. Falava de mula sem cabeça, falava do curupira,
Se sumisse alguma coisa em casa, era o Saci que tinha pego. E meu tio também ajudava, vou te falar, com essas histórias. Mas era tão gostoso. Claro, como criança eu sentia medo, mas hoje em dia, lembrando, eu achava tão interessante, tão gostoso essa coisa de estar contando a história e de estar usando e ativando a imaginação, porque a imaginação de uma criança precisa ser ativada, mesmo porque ela ainda não sabe muitas vezes o que ela vai ser quando crescer, decidir. E talvez ser uma escritora, uma roteirista, trabalhar com arte é uma das possibilidades também. Então, poder ativar a imaginação de uma criança é muito importante. E poder conviver com o lúdico também é muito importante. Não descartemos isso. Semana passada falamos da Mary Polan com muita imaginação sob os olhos de uma mulher. E dessa vez falamos de Peixe Grande e suas histórias maravilhosas sob o olhar de Edward Bloom. Agora completei 10 filmes, 10 filmes, 10 vídeos. Estou muito feliz com o apoio de todos. Nesses 10 vídeos trabalhamos vários assuntos. A emoção, o clássico, razão, sensibilidade, a humanidade, a simplicidade e sua magia. E nesses 10 vídeos eu encerro um ciclo. O próximo ciclo eu vou falar sobre identidade. E eu já sei qual é o próximo filme. Sugestão de Marcelo Habib e Lúcia Franco. Ah, e Vânia Cordeiro. 3 pessoas sugeriram. O filme é Tomates Verdes Fritos. Se você quiser assistir esse filme antes, para depois ver o meu comentário e querer dar alguma opinião, sinta-se à vontade. Semana que vem estaremos novamente para mais um episódio de Lente Global.